sou Marcel Lima e te dou boas-vindas. A gente vem acompanhando nos últimos dias uma notícia de que no estado do Espírito Santo, uma criança de 10 anos foi estuprada. Trata-se de uma menina que desde os 6 anos de idade já vinha sendo vítima de um crime permanente de estupro de vulnerável, crime este previsto no artigo 217-A do Código Penal, cujo infrator é o próprio tio. Em decorrência do estupro, a criança acabou engravidando e, por consequência, necessitou realizar um aborto por determinação da Justiça. Segundo informações do site do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, o tio que era fugitivo e já foi preso, já foi denunciado pelo MP daquele estado, então já foi entregue às garras da Justiça para ser julgado. Infelizmente, a situação desta criança não é a primeira e, muito tristemente, não será a última. Dados do 13º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, documento este que é divulgado todos os anos, normalmente no segundo semestre, mostram que em 2018 ocorreram 66 mil casos de estupro e que 53,8% deste montante são vítimas meninas de até 13 anos de idade. Um absurdo. No estado do Espírito Santo, onde ocorreu este caso aí recente, registraram-se de janeiro a julho deste ano, ou seja, de 2020, 259 casos de estupro de crianças e adolescentes de até 14 anos de idade. No que diz respeito a abortos decorrentes de estupro, há em média 6 internações diárias de meninas de 10 a 14 anos de idade no Brasil. Um quadro realmente lamentável no nosso país. No vídeo de hoje, nós vamos tratar sobre aborto e o que a lei fala sobre isso no Brasil. E aí se liga no Episteme com Marcel, senta o dedo no like, compartilha. E não se esqueça de se inscrever. Episteme com Marcel, Episteme com Marcel. Episteme com Marcel. Bem, meu caro, minha cara, de início eu já lhe digo logo, o aborto no Brasil, via de regra, é crime, certo? A prática do abortamento se caracteriza como uma infração penal para a nossa legislação criminal no Brasil. Existem as exceções que nós vamos ver logo logo, mas via de regra é um crime, certo? E este crime está capitulado no Código Penal Brasileiro entre os artigos 124 e 127, com os detalhes de cada artigo que a gente vai passar a ver a partir de agora. O artigo 124 do Código Penal diz o seguinte: provocar aborto em si mesma ou consentir que outrem lhe provoque. A pena é uma detenção de 1 a 3 anos. Então, nesse artigo, a gente vê que a mulher provocar em si mesma um aborto ou consentir que outra pessoa provoque esse aborto nela constitui o crime capitulado no artigo 124. O artigo 125. Provocar aborto sem o consentimento da gestante. A reclusão é de 3 a 10 anos. Veja que a pena aumenta consideravelmente porque esta ação é feita por outra pessoa, certo? Então, uma outra pessoa provoca o aborto na mulher. Artigo 126. Provocar aborto com o consentimento da gestante. Reclusão de 1 a 4 anos. Perceba bem que este artigo 126 diz respeito à provocação do aborto com o consentimento da gestante, diferente do 125 que a gente viu que era provocar sem o consentimento. No caso do artigo 126, a pena é uma reclusão de 1 a 4 anos. Daqui eu já faço uma ponte para aqui, porque é o seguinte, o parágrafo único do artigo 126 diz que aplica-se a pena do artigo anterior, ou seja, de 1 a 4 anos, se a gestante não é maior de 14 anos ou é alienada ou débil mental,
ou se o consentimento é obtido mediante fraude, grave ameaça ou violência, certo? Então, diante dessas situações, aplica-se essa pena de reclusão de 1 a 4 anos. E para fechar esse círculo da tipificação do crime de aborto, nós temos o artigo 127, que é a chamada forma qualificada. Nesta forma qualificada descrita no artigo 127, há uma majoração da pena, ou seja, um aumento da pena em razão de duas circunstâncias agravantes, que são elas, uma lesão grave ou a morte da gestante em decorrência dessas ações de provocação do aborto nela, seja por consentimento dela ou seja por não consentimento. A pessoa que estiver envolvida nisso terá, então, esta majoração da pena nesta forma qualificada do artigo 127. Então, para você entender bem essa situação aqui, se durante o aborto, seja com consentimento da mulher ou sem consentimento dela, o que ocorre? Se ocorrer uma lesão grave em decorrência do procedimento feito lá, a pessoa que participou terá a pena aumentada. Da mesma forma, se ocorrer a morte da mulher em decorrência do procedimento de aborto, nesta seara de infração que a gente está vendo aqui, ok? Vamos ver agora as exceções a esta situação criminosa. Vimos então que, via de regra, o aborto se caracteriza como infração penal e as pessoas envolvidas serão punidas nos rigores dos artigos do Código Penal que nós vimos. Então, podem ser punidos tanto a gestante quanto o terceiro envolvidos e pode ser separadamente ou em conjunto, certo? A partir de agora, nós vamos ver aquelas situações que isentam os agentes de punição, são as chamadas excludentes de ilicitude, que nós vamos ver que essas excludentes isentam tanto o médico quanto a gestante de punição com relação ao abortamento. Essas excludentes de ilicitude estão descritas no artigo 128 do Código Penal, artigo 128 esse que diz o seguinte: não se pune o aborto praticado por médico. Veja bem que eu destaquei aqui essa palavra médico, porque não é qualquer pessoa que será isenta no caso de conduzir um procedimento de abortamento, não. A isenção aqui da culpa será com relação ao médico e também à gestante. Então, o artigo 128, no inciso 1, diz o seguinte: não se pune o aborto praticado por médico, inciso 1, se não há outro meio de salvar a vida da gestante. É o chamado aborto necessário. O inciso 2 do artigo 128 diz: se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou, quando incapaz, de seu representante legal. Este é o chamado aborto no caso de gravidez resultante de estupro, que é um excludente de ilicitude. Veja bem, essas duas situações estão previstas no artigo 128 do Código Penal. Entretanto, no Brasil, uma outra situação ainda existe de excludente de ilicitude no que diz respeito a aborto, que é o chamado aborto do feto anencéfalo. Essa situação foi uma questão que o STF, Supremo Tribunal Federal, debateu no ano de 2012, depois de várias situações de discussão, de debates, chegou-se à conclusão de que o STF, que o aborto de fetos anencéfalos não constitui crime, ou seja, não pode punir nem a gestante nem o médico que conduziu o procedimento. Fetos anencéfalos são aqueles fetos em que não há o desenvolvimento total do encéfalo, ou seja, do cérebro, cerebelo e tronco espinhal, e também um subdesenvolvimento da caixa craniana, certo? Então essa é a característica do feto anencéfalo. E nessa situação, tal como as duas situações previstas no artigo 128 do Código Penal, não se pune nem médico nem gestante, ok? Então estas são as previsões legais de excludentes de ilicitude relacionadas a este assunto do aborto. As demais coisas são conversas por aí, certo? Então, essas situações que nós vimos, tanto a parte de punição quanto a parte
de não punição estão previstas no Código Penal e também essa situação aqui determinada pelo Supremo Tribunal Federal em 2012. Espero que você tenha aprendido bem essa situação. No próximo vídeo eu vou falar um pouquinho mais sobre aborto, só que agora numa perspectiva biológica, certo? Hoje nós tratamos numa perspectiva legal, jurídica, e no próximo vídeo eu vou discutir um pouco do abortamento na sua linha biológica, ok? Um abraço, tchau para todos!